Então, bom dia para todos. Bem-vinda, Eloá. Bom dia, obrigada. Bom dia. Bom dia, Antônio. Eu quero dizer que eu fiquei contente quando você me procurou para compartilhar um pouquinho da tua experiência. É um pouquinho mesmo, né? Porque eu acho que diante de tudo que você viveu, você e o Hugo, e para quem não sabe, a Eloá e o Hugo estiveram aqui com a gente lá em 2018, né, Eloá? Então, a gente tem uma história aí junto, e ela vai compartilhar um pouquinho dessa experiência dela com todos nós aqui. Eu achei bacana, Eló, que você trouxe duas palavras, como doença e morte. Algo que faz parte da nossa vida, a morte como sendo a única certeza, né? E o quanto é difícil para a gente, em alguns momentos, se deparar com essa realidade de doença e de morte, e como hoje isso está, né? Como a gente convive com isso o tempo inteiro, né? Mais próximo, digamos assim. E quando você traz isso dentro da família e a experiência de potencial pleno, como essa experiência de potencial pleno ajuda, colabora, quais são os benefícios da experiência de potencial pleno para esse processo, diante de um diagnóstico de uma doença, diante da experiência de morte, diante das nossas relações, né? Acho que você colocou a palavra família ali, que também chama atenção. Então, que você traga um pouquinho para a gente o que significa essa experiência para você e como foi a tua experiência pessoal mesmo, né? Então, fique à vontade, Eloá. Sim, bom dia então a todos. Bem, eu coloquei o tema da experiência na família, porque quando acontece um diagnóstico de uma doença grave, como um câncer, e no caso do Hugo, o diagnóstico foi seguido, assim, era um câncer renal, e logo em seguida foram descobertas as metástases. Então, era muito grave. Ele tinha metástases na tireoide e no cérebro. Ele tinha uns 7 tumores cerebrais já, quando foi descoberto. Isso em fevereiro de 2018. E em março de 2018, nós nos reencontramos, né, Cláudia? Nós já nos conhecíamos, e daí soubemos que você estava trabalhando com a sinergia, o que era isso, e fomos num encontro que vocês promoveram. E a partir dali nós ficamos participando, era presencial na época, né? Nós íamos lá e começamos a prática. O Hugo se identificou imediatamente com o processo, né? E ele quis fazer, e nós fazíamos a prática diariamente em casa, e também fazíamos a compartilhada no grupo, né? E foi bem no início que daí seriam definidos os tratamentos. Então, o primeiro que nós fomos notando, assim, dentro daquele turbilhão, porque quando chega esse diagnóstico, há um turbilhão na família. Todos ficam chocados, então, uma é a experiência do paciente e outra é a experiência da família, que não sabe o que fazer com aquilo. Toda a vida da família muda em função de um diagnóstico, a gente precisa estar consciente disso. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa ter alguma vida normal. É um caminho muito delicado entre as duas, a saúde e a doença, né? Manter o grau de saúde sem negar a doença e tratar a doença, mas, ao mesmo tempo, adaptar a vida para as condições da doença, que é um tratamento, em algumas famílias é quimioterapia, no caso dele foi radioterapia, né? Radiocirurgia, na verdade, e daí começaram a acontecer sincronicidades. Ele foi sendo encaminhado para os melhores especialistas, as portas foram se abrindo. Ele participou de um programa numa clínica de radiocirurgia, uma máquina muito nova que fazia pontualmente a cirurgia no tumor e não reverberava no cérebro todo. Então, isso era uma novidade aqui em Curitiba.
né? Essa máquina tinha acabado de chegar e o Hugo entrou nesse programa e fez essa radiocirurgia em abril de 2018. E ele ficou muito bem depois. Eu preciso contar tinha uma particularidade nos tumores cerebrais, que um deles estava localizado na ponte, que é uma área que liga e desliga as nossas funções. Então, se esse tumor estava localizado de uma forma que o médico explicou que podia desligar respiração, coração, assim, de uma hora para outra. Ele recebeu essa radiocirurgia nesse tumor, que era delicadíssimo, e correu tudo bem. Inclusive, ele se recuperou rapidamente, continuou trabalhando naquele ano. Então, vocês que estavam lá, né, a Laci deve lembrar também, porque participou, e que nós íamos lá, e o Hugo, a não ser quando o cabelo dele caiu, ele não tinha sinais de estar com uma doença grave, né? E ele passou aquele ano de 2018 muito bem, fisicamente, mentalmente, emocionalmente. E nós levamos uma vida aparentemente normal, com adaptações. Inclusive, aí quando virou o ano, perto do final do ano, ele fez exames e os tumores tinham aumentado. Ele praticamente dobrou, ele estava com uns 15 tumores cerebrais. O que era muito incrível é que era em todas as áreas do cérebro, mas ele continuava consciente, ele continuava com movimentos, ele não, aparentemente não foi prejudicado em nada. E aí, em dezembro de 2018, ele precisou escolher entre fazer uma segunda radiocirurgia. Nem todos os tumores podiam ser contemplados pela delicadeza que alguns estavam no cérebro, não podiam intervir ali. Ou ele não faria nenhuma intervenção e aguardaria, né? Só que as perspectivas eram terríveis, assim, se ele não fizesse nada. Então, ele optou por fazer essa nova radiocirurgia. E essa já trouxe alguns efeitos, né? Ele não perdeu consciência, mas ele começou a perder fisicamente, né? Começou a desenvolver tremores, dificuldade para caminhar. Assim mesmo, o médico o liberou para fazer uma viagem ao Chile, porque era chileno e ele queria ver a família. E o médico depois comentou comigo que, tecnicamente, não era bom fazer uma viagem. Mas por que ele iria impedir um paciente que aparentemente estava estável ali em janeiro, fevereiro, de ver sua família no Chile tendo um câncer daquela gravidade? E eu me propus a acompanhá-lo, e ali eu já sabia que eu teria que organizar toda a viagem. Porque ele já se encontrava em condições mais delicadas. E nós fomos e voltamos. Isso foi considerado um fenômeno, assim, fazer uma viagem com um quadro desses. E a gente continuava praticando a fórmula nesse período todo. Inclusive lá no Chile, nós tínhamos nosso horário, a gente fazia, né? A família dizia, mas o que é isso? Tal, ele explicava. Então, nós fomos e voltamos. E no retorno aqui no Brasil, o quadro dele foi se agravando. Então, a família, o que vai fazendo paralelamente? A gente tem que ir adaptando as condições. Nós tentamos o máximo possível manter todas as condições para que o Hugo se sentisse capaz, né, fazendo coisas, tendo a casa, tendo a casa organizada, mas de uma forma a não trazer aquele clima de uma doença para dentro de casa.
Só que ali, em meados de 2019, foi necessário, chegou o momento de termos um cuidador. Nesse período, fizemos duas mudanças em abril de 2019, para juntar o consultório com a moradia, para poder atendê-lo melhor e continuar trabalhando. O Hugo era terapeuta também, então ele ainda estava atendendo algumas pessoas que quiseram continuar com ele, mesmo sabendo da doença, né? Porque ele estava lúcido, completamente lúcido, o que era uma coisa assim espantosa, dado aquela. Quando se olhava a ressonância da cabeça dele e olhava para ele, o médico uma vez comentou assim: Nossa, esse exame não parece ser teu, né? Assim, do grau de compreensão nas consultas e tudo que ele falava, aquela ressonância não parecia pertencer ao Hugo. E isso para nós da família também era difícil entender e aceitar o Hugo como aquela pessoa doente, né? Você que o conheceu antes, né, Cláudia? Você sabia a pessoa energética que o Hugo era, né? Cheio de ideias e querendo fazer coisas, sempre fazendo coisas. Ele fazia esporte, ele era tenista. Então, esse câncer foi assim uma surpresa brutal para toda a família e para todas as pessoas que o conheciam. Era a pessoa que menos se esperava que teria um câncer. O que mostra que o câncer não é uma coisa que seja culpa da pessoa, como eu acho importante salientar isso, porque às vezes se faz algumas leituras de que a pessoa não se cuidou, ou que a pessoa guardou mágoas e daí teve um câncer. Algumas leituras que acabam chocando familiares, né? Então é importante salientar porque o Hugo não tinha essas condições, né? Ele era saudável, alimentação saudável, a saúde, ele não pegava nem resfriado da saúde dele ser tão boa, então ele não teve sinais daquele câncer. O câncer renal, ele é silencioso mesmo. Então, quando você descobre, geralmente ele está avançado. Então, o Hugo levou a doença como ele levava a vida, muito afirmativamente. E ele se sentiu muito apoiado fazendo a prática. Então, deu uma longevidade dentro daquele quadro que também foi espantoso, porque ele ficou praticamente 2 anos com vários tumores cerebrais e andando, falando normal, se comunicando, tendo consciência. E nos períodos finais ali de 2019, ele foi tendo um decaimento. Então, daí nós já viemos para essa casa, e aí tivemos que contratar um cuidador. E ali ficou já evidente que ele estava debilitado, porque ele já estava com dificuldades de locomoção, então ele precisava do apoio de uma pessoa. E mesmo quando eu estava trabalhando, eu precisava ficar tranquila de que ele estava sendo atendido, porque senão como que eu ia atender um paciente preocupada com ele? Então, colocamos essa pessoa, ele entendeu, aceitou, foi um rapaz muito bom, que eu acompanhava, conversava com ele, e fazia várias coisas, inclusive sair com ele, porque ele ainda queria sair, comprar coisas para casa, sabe? Porque recém nós tínhamos chegado, então tinha muita coisa para fazer, ele era muito ativo. Então ele queria comprar as coisas e fazia o rapaz arrumar as coisas aqui na casa, prega isso ali, põe isso lá. Isso deu uma energia para ele nesse período. Mas aí, e nós tínhamos conversas também, porque ele entendia o que estava acontecendo com ele e ele percebia a mudança. Então, acho que essa é uma parte muito delicada para quem acompanha, quando o paciente manifesta os seus sentimentos, né? O medo da morte, a proximidade da morte, que ele não queria, né, partir.
ele falou claramente essas coisas, ele disse assim, eu não quero deixar vocês... num dos internamentos, ele falou para mim e para a filha dele, que estávamos juntos, ele disse assim, eu não quero deixar vocês, mas eu estou vendo que eu não estou bem. Então, essa consciência é que é assim, é sofrida para quem está perto, sabe? E eu passei um momento particular ali, que eu contei para a Cláudia e o Carlos, que chegou um momento de... Porque a não aceitação, ela é evidente. Quem que quer aceitar, que familiar, e eu particularmente também não queria aceitar que o Hugo estava partindo, né? Ele estava se encaminhando para partir. E eu vivi um momento assim que eu penso que toquei alguma coisa muito diferente, porque a gente passa um processo assim de muita solidão. Embora tenha muitas pessoas em volta apoiando e ajudando, mas é muito solitário esse processo de ver o parceiro de vida, de projetos, o amor que a gente nutria, que ele estava partindo. Então, esse momento foi um momento, assim, de máxima solidão, de voltar para dentro, assim, de sentir aquela coisa, assim, me devastando, e, de repente, eu senti algo assim, vai acontecer. E esse vai acontecer me trouxe uma serenidade. Então, eu passei a estar ali ao lado dele, fazendo tudo o que eu tinha que fazer, acompanhando ele, consciente desse vai acontecer, mas alguma chave virou dentro de mim e eu fiquei tranquila. Não é que eu não sentisse, eu sentia. Era difícil, mas houve uma serenidade. E isso também aconteceu com ele. Teve um momento que ele disse assim, primeiro teve um momento que ele falou assim, cada dia que eu acordo, eu agradeço por estar vivo mais um dia. E ele disse que ele sentiu a grandiosidade da vida naquele período, de quanto a vida era importante, era acordar com vida, por mais que ele estivesse debilitado. E daí, mais perto do final, né, ele disse, teve um dia que ele disse de novo, estava eu e a filha dele aqui em casa, e ele disse, estou pronto, mas eu não sei como ir, como que a gente vai? Imagine, como que a gente também não sabe, né? Nós ficamos chocadas, então a gente rezava naquele período. Naqueles últimos dias, daí veio a fé católica, né? Nós tivemos apoio de pessoas de outras religiões também, nós agradecemos muito, foi muito importante tudo. Mas nos últimos dias veio a fé católica, então nós rezávamos muito Pai Nosso e Ave Maria, ele pedia, vamos rezar Pai Nosso e Ave Maria, e nós rezávamos. Ele recebeu muitas visitas aqui, e o médico nos deu a escolher no último internamento. Ele disse, olha, o Hugo vai ficar um paciente crônico no hospital, e não vai poder sair mais. Então, ou você tira ele agora, hoje, daqui, ou depois ele não poderá sair. Daí esse processo, ele disse, ele está caminhando para a morte. Então, agora vocês vão escolher se ele vai fazer isso dentro do hospital ou em casa. E nós já havíamos conversado disso com ele e em família. E a escolha era ficar em casa. Então, nós o acompanhamos até a passagem dele se deu em casa. É um processo muito difícil, eu reconheço quanto, mas nós tivemos muito amparo, um amparo assim, que eu acho que tem a ver com uma experiência totalmente diferente. Havia uma paz aqui, nós estávamos em paz, aconteceram reconciliações de algumas questões familiares, alguns desentendimentos e algumas histórias que
não eram tão verdadeiras, elas foram esclarecidas na época ali. Então, o Hugo teve, assim, um benefício que a gente diz gigantesco de esclarecimentos que o liberaram, que trouxeram paz nos relacionamentos. E ele, principalmente, ele não sentiu dor, porque o câncer que ele tinha provocaria dores lancinantes, que nem morfina iria resolver. E o Hugo não teve nenhuma dor até o final. Então, isso acho que foi o mais incrível que aconteceu dentro do processo, né, Cláudia? O Carlos mesmo comentou conosco que teve um amigo que sofreu muito com câncer cerebral e o Hugo não, e ele esteve consciente até o último dia. Não sei se você quer perguntar alguma coisa que eu possa esclarecer, porque de repente eu fui falando, né, de acordo com esse histórico do que nós vivemos aqui, mas te deixo para perguntar. Uma das coisas que eu gostei muito da tua fala, que me trouxe como novo, tá, Eloá? Assim, por isso que é bom ouvir, né, o outro. Esse processo da aceitação, o caminho da aceitação, quando você fala da solitude, né? Por mais que você esteja bem amparada, existe uma linha onde você vai até o profundo e realmente tem que emerge, né? Como você falou, a partir do momento que eu aceitei, que nós aceitamos, e é uma experiência interna que não tem muito como explicar o caminho. Ela se mostra, né? É uma aceitação verdadeira mesmo, né? A aceitação espontânea. Ela vem, se apropria do momento. Isso me chamou a atenção. E a partir dali as reconciliações aconteceram. A partir desse movimento de aceitação que aconteceu até de forma espontânea. Esse processo que começa no interno, mas se desdobra no externo, ficou muito claro para mim na tua fala. Eu acho que a maior evitação de qualquer pessoa que passa em um processo de doença, diagnóstico de doença grave e relação com a morte, é esse processo que você falou. Porque ele é muito difícil. No antes, a gente vivencia uma gama de sentimentos que começa na esperança, né? Porque a gente sempre tem esperança no controle da doença. E a gente tem que ter essa esperança como familiar, a gente tem que acreditar que o paciente possa controlar aquele câncer. E nós acreditamos isso em todo o ano 2018. E mesmo no ano 2019, até meados ali, nós ainda achávamos que ele podia reverter aquilo. E daí tem um momento que, se a gente não olha para o que está acontecendo, daí dá uma sensação até de loucura, eu penso, né? De negar uma realidade tão evidente. Só que dá um desespero, dá medo, olha, é uma gama de sentimentos, todos muito difíceis, uma tristeza antecipada, quase um luto antecipado que começa a acontecer na etapa final ali do processo do morrer. E esse momento que eu tive, assim, de recolhimento e que aconteceu isso, parece que aquele medo foi varrido. Eu parei de sentir o medo do que ia acontecer, de que o Hugo não estaria mais ali. Eu senti uma força brotar, e eu acho que quem me viu naqueles períodos ali finais reconheceu isso, porque muitas pessoas me disseram: como é que você aguenta? Como que você está passando por isso? Porque eu não estava desesperada, eu estava triste, sim, eu não queria que ele partisse, né, até o final, mas no final mesmo, a passagem de uma pessoa é um momento muito íntimo. Acompanhar alguém na sua passagem, eu nunca tinha acompanhado, e acompanhar o Hugo foi uma coisa assim, que no momento dessa passagem a gente já sabia que não adiantava
pedir, clamar ou chorar. Então, foi numa madrugada do dia 7 de setembro, estávamos eu e um dos filhos, porque eles revezavam as noites aqui, né? Para acompanhar o pai, porque precisava ter alguém dormindo com ele, e eu não aguentava todas as noites, né? Então eles passaram a dividir essas noites. E estava um dos filhos aqui, e nós só rezamos. Então foi uma coisa assim que a gente até pensa que, ai meu Deus, eu vou pedir, eu vou chorar, eu vou querer dizer, o Hugo não vá, mas nada disso aconteceu, sabe? Nada, foi assim uma calmaria. Nós dois estávamos calmos, eu e o filho, e ele é uma respiração muito forte, é um processo difícil mesmo de suportar como pessoa, assim, porque a gente já tinha toda a explicação, nós fizemos cuidados paliativos com uma médica e ela explicou o processo da passagem, que é com a respiração. A respiração fica muito forte e a tendência da gente é querer acudir, porque a pessoa vai dar o último suspiro, e é isso que a gente não sabia, assim, o último suspiro é porque a pessoa não tem mais ar. Essa é a passagem, né? A gente nasce e dá o primeiro suspiro, e a gente morre e dá um último suspiro. Só que isso, em geral, nas famílias, a gente não vê porque o paciente está internado, né? Então, eu nunca tinha acompanhado nenhum familiar nesse momento. Mas houve uma serenidade também nesse momento. Nós já tínhamos falado tudo, já tínhamos nos despedido, ele tinha se despedido de nós. Então, a gente chorava, mas não era um choro de desespero, sabe? Mesmo no velório, ninguém estava desesperado. A Cláudia esteve lá, ela viu, né? Não havia desespero na passagem do Hugo em nenhum familiar. E o luto, eu não ia falar do luto, mas só vou dar uma palavra assim, que o luto é muito difícil, né? Acho que teria que ter uma oficina só para o luto. Mas quando a gente atravessa um processo assim, o luto fica amparado também. A gente tem uma força que vem de tudo que foi vivido com a pessoa, dessa paz ali nos momentos finais, de todas as situações estarem resolvidas. Então não fica uma pendência, não ficam culpas. Ah, se eu tivesse feito isso, ah, se tivesse ido lá, ah, se tivesse isso. Não fica, porque nós tivemos certeza que nós tivemos as melhores possibilidades, nós acompanhamos o Hugo, ele teve os melhores médicos, os melhores tratamentos para ele, né? Tudo foi encaixado assim. Então não restaram dúvidas para ninguém, nenhum de nós da família, de que ele teve o melhor possível, inclusive a melhor forma de passar dessa vida para a morte, né? A melhor maneira, acompanhado da família o dia inteiro, aquele dia estava aqui a família. Ele teve um último aniversário que os amigos queriam dar uma palavra com ele, daí, né, eu abri um espaço para amigos virem se despedir. Recebi críticas também, né? A gente recebe às vezes críticas de fazer uma coisa assim, mas o Hugo gostou muito desse aniversário, porque ele viu pessoas que há anos não via, e se essas pessoas viessem visitar durante o dia, cada um uma hora, seria muito cansativo. Sim. Então, ali num período de 1h30, mais ou menos, passaram pessoas por aqui, conversaram com ele, deram sua mensagem, e isso foi muito enriquecedor para ele, sabe? Então, acho que foi um processo muito forte, sabe? Muito. Uma das coisas que me chamou a atenção também na tua fala, Eloá, quando a gente conversou, né, com o Carlos aquele dia, tudo, quando você compartilhou essa experiência, são as escolhas dentro desse processo, né? Do diagnóstico até a morte, realmente. Como seguir a própria orientação interna,
que muitas vezes eu vi você fazendo como parceira, né? Como você falou, a força muitas vezes teve que vir de você. Não tinha mais ninguém, tinha apoio, tudo, mas algumas decisões eram você que precisava fazer naquele momento, né? E como é importante essa sintonia interna para poder fazer as escolhas que nem sempre vai agradar todo mundo, que nem sempre, mas aquilo estava coerente com o momento e se mostrava no tempo, né? Se mostrava no tempo que estava correto também, no desdobramento do tempo. Sim, Então, essa foi uma das coisas também que me chamou a atenção, dentro desse processo de tanta lucidez que você está contando, sabe? Que você está contando de um processo de lucidez que se desdobra e que permite ser finalizado em cada etapa, né? Em cada etapa, como se houvesse uma permissão de fundo em as coisas serem finalizadas no seu tempo e ritmo, mas serem finalizadas, né? sim. E principalmente, acho que essa visão das coisas que precisam ser decididas, acho que há uma certeza interna, é algo assim que parece que vinha uma voz de dentro. Eu senti em vários momentos, tipo, faça a mudança, converse com os filhos dele, né? Mostre o quadro real, porque durante um tempo eu e ele, nós tentamos levar a vida tão normal que nós escondíamos algumas coisas, né? Principalmente ali quando estava acontecendo um decaimento, eu tentei aguentar ao máximo. Só que o Hugo era um homem forte, né? Ele era pesado, então fisicamente mesmo era difícil para mim apoiá-lo quando ele não conseguia se reerguer, né, que ele estava deitado, estava sentado e ele não conseguia, eu não tinha a força suficiente. Então chegou uma hora que eu tive que abrir qual era a situação real e trazer exemplos do que estava difícil. Então, a partir dali, tudo mudou, acho que na compreensão, porque eu mantinha tudo tão arrumado, ele sempre ali pronto, não parecia que estavam acontecendo coisas difíceis, né? Então foram decisões. Então agora precisa um cuidador, porque agora eu não posso ficar tranquila porque o movimento dele está muito prejudicado, ele pode ter uma queda se ele resolver ir ao banheiro. Então, aí veio o cuidador, mas parece que não foi nem antes nem depois do necessário, sabe? Foi na Sim, hora certa, na hora precisa. Isso que é assim incrível de ver que como as coisas foram sendo encadeadas quando houve a necessidade real, essa sim, lucidez, sabe? Porque lucidez. lucidez, porque nós não trabalhamos com uma negação, nós trabalhamos com esperança, que é diferente da negação. Mas na Sim, esperança existe uma realidade também que é vista, né? sim, Lucidez de olhar, agora precisa acontecer isso, agora eu preciso de ajuda. Então, e ele também foi aceitando daí. Por isso sim, que eu digo que não foi nem antes nem depois, porque quando ele estava mais forte, ele mesmo não ia querer um cuidador. Mas aí ele também estava consciente de que ele já não estava tão forte e que ele via a minha dificuldade, então chegou, então precisamos de um cuidador. sim. É Então, sintonia com a realidade mesmo, exatamente isso, como você falou. nós É uma fomos sintonia lidando. com a realidade. Isso acho que é um É, fluxo que vai acontecendo. Eu senti assim um fluir. Não era um sim, fluir na direção que eu queria, né? Eu queria um fluir na saúde, que de repente os tumores regredissem, enfim, porque o desejo da gente é muito claro também. Mas eu sim, também não neguei o que estava acontecendo, a realidade do que estava acontecendo. Então, esse fluir também, então essas providências vão sendo tomadas, há um fluir nisso, porque a gente não está lutando contra uma realidade. sim.
E você teve quando a gente recebeu o convite que você passou para ir se despedir dele, em vida, né? Como você Isso, falou. foi. A Foi uma gente teve a despedida. oportunidade de se despedir dele em vida. Então, isso demonstra lucidez. Não foi uma coisa, venham ver ele enquanto está vivo, né? Para se despedir. Então, foi tudo muito lúcido, muito lúcido. E foi muito diferente também, porque parecia um velório em vida, né? Mas quem não gostaria de se despedir dos seus amigos, pessoas muito queridas? Ele quis aquela reunião, porque eu não fiz nada que ele não quisesse, que ele não fosse bom para ele. Ele sabia que tinha muita gente querendo visitá-lo. Eu transmitia os recados gravados, né? Pessoas mandavam áudios, então ele escutava. Ele recolheu todo aquele amor das pessoas, sabe? Isso foi Sim, muito lindo, na verdade. com certeza. Recolher o amor, as pessoas vieram manifestar amor, sabe? Então, acho que ele ficou cansado aquele dia, claro, porque foi emocionante para ele. Algumas pessoas ele não via há mais de 10 anos. Porque às vezes amigos, mesmo muito próximos, acabam levando suas vidas, né? Mas pessoas vieram, sabe? Então foi uma coisa de muito acolhimento, eu vejo, sabe? Ele teve muito acolhimento. Eu também senti muito acolhimento das pessoas. Isso é muito importante em processos assim, sabe? A gente sentir o calor, a empatia das pessoas, acho que isso agrega muito para todos da família. Tanto eu quanto os filhos dele, nós sentíamos isso, sabe? As pessoas eram carinhosas conosco. Então, acho que o Hugo teve um merecimento, né, de ter uma morte assim. Eu acho que acho que poucas pessoas vivenciam o que ele vivenciou, de atravessar consciente isso, porque eu acho que a morte, existe muita negação na morte, né? De Sim, negar até ao fim, porque é algo muito difícil para nós, assim como como sociedade mesmo. Nós não queremos saber da morte. E o Hugo teve, assim, viveu um processo muito lúcido de saber que estava partindo, de se despedir de todas as pessoas, de amigos e depois, por último, de nós, né, da família. A minha família também apoiou, minha família de origem apoiou muito, né, a família dele. Então eu acho que o Hugo teve o melhor que podia ter tido dessa melhor experiência dentro desse caminho, né? experiência, Uhum. de um caminho. Essa questão lá de não sentir dor também, eu acho que a dignidade disso é gigantesca, né? Porque eu participo de um instituto que fala sobre o câncer e fala sobre todo o trabalho do instituto é com relação a essa dignidade da qualidade dentro do processo inevitável, muitas vezes, né? Então, ele não sentir dor é uma coisa gigantesca, é um ganho gigantesco dentro desse processo. Porque a morfina não faz nem efeito em alguns casos, né? Uhum. Então, diz que a pessoa sofre muito, sofre muito. Então, ele não sentir dor realmente dentro do quadro é o que seria o esperado. E acho que isso tem muito a ver, acho que tudo que você falou, a sincronicidade, a lucidez, a relação com a morte, essa coisa da aceitação interna, não evita nada, né? Mas te dá uma força interna sempre para o próximo passo, para a escolha. Então, acho que tudo isso tem a ver com essa relação com o fluxo, né? Que tudo começou por ele, né, Eloá? Pelo Sim, Hugo. sim. Você está aqui por conta disso, né? No começo eu assim não me identifiquei, né? Eu falei para você, Cláudia, mas ele queria muito, então eu entrei, porque era no começo era mais uma atividade para a gente fazer, quando tinha tantos médicos, exames e tudo.
E até as minhas primeiras experiências na sinergia eu lembro de uma imagem que eu tive um dia que eu me sentia caminhando numa tempestade. Então, com chuvas, ventos, e eu com um guarda-chuva pequeno, tentando segurar um guarda-chuva. Daí, um pouco mais na frente, eu tive uma nova experiência. De repente, eu tinha largado o guarda-chuva. Ok, eu estou numa tempestade, esse guarda-chuva não serve de nada, eu vou me molhar mesmo. Sim, Então, essa foi inevitável. também uma experiência forte, sabe? Depois que eu senti aquilo não tem jeito, não adianta um guarda-chuvinha aqui. Eu vou me molhar até os ossos nessa situação. Então, É muito esforço, né? muito esforço perdido, sabe? Então, eu fui sentindo assim que eu fui me esforçando menos no processo. Embora eu sentisse aquele medo que estava sempre ali, o medo da perda, né? Que eu só fui cessar naquela outra experiência no ano seguinte, que daí cessou meu medo. E mesmo outros medos parece que ficaram muito quietos dentro de mim. Eu não me sinto mais com medo das coisas. Eu não tive medo de pegar Covid. Estava todo mundo com medo. Eu não senti esse medo, sabe? Parece que o medo ele foi embora, assim. Eu estou sujeita, eu me cuido. Não é uma coisa assim, eu vou fazer o que eu quero. Não. Inconsequente. Não é inconsequente, mas eu não tenho aquele medo permanente que eu senti durante aquele ano da possibilidade do que ia acontecer, sabe? Sim. Nossa, muito, muito rica a tua experiência. E eu quero agradecer. Alguém tem alguma pergunta? Quer falar algo para a Eloá? Ai, Cláudia, eu quero falar para todos, porque como era início do processo, eu quero colocar duas coisas. A primeira, que a gente foi levado, a gente nem sabia, pela confiança que acho que o fluxo nos propiciava de nós estarmos aí. E depois o respeito diante do processo do Hugo, o, que você e Carlos, como organizadores, mantiveram. A gente não tinha essa percepção que nós tínhamos um colega doente ali. Aliás, a gente nem sabia, né? Talvez a gente estivesse até mais doente que ele, né? E o processo foi muito incrível, porque eu acho que, Eloá, que de pano de fundo, o grande processo também foi seu. Porque hoje você ter uma maturidade ou cura, alguma coisa dentro do fluxo, você está aí, essa pessoa, essa parceria tua e do Hugo se estendeu. E eu me lembro que o Hugo falava com tanta sapiência e de um lugar de segurança. Ele nunca passou nas colocações que a gente contava as experiências da prática, e ele era um homem centrado, nem sabia que ele era terapeuta. E eu sempre me instigou isso, sabia? Um dia alguém falou, olha, ele tem uma doença que teria que ter dor e não tem. E essa rendição que agora, nós passados 3, 4 anos, a gente se percebeu, mas a Eloá e o Hugo estavam dentro do furacão. Eu acho que como terapeutas, ele transitou num mundo maravilhoso, nos deixou aula, né? Faz parte do Sinergia. E eu estou muito grata. E o processo do Hugo, eu não sabia, e foi o processo do meu pai, quando ele partiu. Foi exatamente um câncer de rim, e que hoje, Eloá, você me trouxe compreensão das metástases. E você falou uma palavra. Não é porque a pessoa não se cuidou, não é o câncer, é esse novo olhar sobre o câncer, né? Ou qualquer sintoma. E o processo aqui do Sinergia também me trouxe, agora há poucos dias, de rendição, do sintoma está ali, e faz parte. Eu acho assim que, olha, que oficina. Não diminuir as outras, mas que oficinas. Como a gente tem tido esse crescimento, que boa sacada para trazer a gente falaria numa religião né, como é que eu falo,
de testemunho. Não, a experiência nos trouxe nesse lugar, para uns desse jeito, e eu acho que esse do luto também. A gente já sentiu aí dentro da sinergia como o luto veio diferente. Eu já passei também esse lugar diferente após eu estar na sinergia, sabe? Mas sou muitíssimo grata, viu, Eloá? A gente não quer dizer, por que eu... Assim, não. Você passou por isso, e o que a gente te diz é gratidão por você ter essa grandiosidade de compartilhar conosco, tá bom? Isso aí. Obrigada. Obrigada, Laci, pelas tuas palavras. Alguém mais? Eu também quero falar, quero agradecer o depoimento da Eloá, foi tão lindo, me tocou tanto. Riquíssima essa oficina. Tenho certeza que isso vai chegar muito bem também para muitas pessoas, porque a gente passa, é o processo da vida, né? Eu passei por despedidas em diferentes fases da minha vida, com pessoas, né, com câncer, né, dentro da minha família, e pessoas próximas, e acompanhei essa passagem. E ouvindo você falar aqui do processo, como aconteceu, e foi passando um filme, né, de como foi sofrido, né, na época, para mim, para as pessoas da família, porque a gente não tinha esse amparo. E que a gente tem hoje aqui da Synergy, né? Eu, inclusive, tenho como propósito ali, porque fui reconhecendo no decorrer do tempo o meu medo da morte, o medo da perda, né? Então, é real, é um medo de todo mundo, né? E aí eu coloquei como propósito isso. E quando veio o tema da oficina, eu falei, olha, vem ao encontro, né, do que eu estou buscando com relação à realidade como ela é, né? Então, a gente tem... minha mãe, né, teve câncer, hoje está bem, mas o processo, né, da descoberta, do diagnóstico, de tudo como aconteceu, né, então a gente vai, na tua fala, vai podendo voltar um pouquinho nisso, mas hoje de um outro lugar, talvez se não estivesse aqui, né, talvez eu nem me permitiria ouvir, né, nem estar aqui para ouvir, porque eu ia me defender totalmente disso, mas hoje um processo que passou, outros que não tiveram um final, né, como dela, mas que traz também uma serenidade, traz uma sabedoria para a gente de vida, mas sem dúvida com um diferencial enorme que é estar aqui dentro, né, na Synergy. Então, gostei muito, assim, gostei no sentido de a tua maturidade, como ela se falou, me tocou profundamente. Muito agradecida mesmo, Laura. Obrigada, Luciane, pelas palavras. Obrigada. Lá eu quero agradecer a você, porque eu acredito que a tua vivência, a tua experiência, em qualquer momento que eu for passar, eu vou lembrar. Sabe assim, eu acho que vai ser farol, e acho que isso que é o bacana. Então eu quero que você saiba disso, que a tua coragem de estar aqui, porque não é uma coisa fácil, não é uma coisa simples estar aqui expressando isso, envolve um universo que é como você falou, é tão interno, né? Então quando você quer colocar em palavras, parece que ainda nunca faz, não chega, é como tirar foto de um lugar belíssimo, né? Você nunca consegue captar e expressar aquilo que você está vendo ao vivo. Então, eu quero te agradecer, porque eu tenho certeza que vai ser farol para a gente. Então, muito obrigada pela tua coragem mesmo. Obrigada, Cláudia, pela oportunidade. Eu penso que eu sinto que esse é o momento que eu já posso contar essa experiência, né? Porque foram 2 anos e meio, né, que se passaram, e acho que nunca antes eu senti que poderia compartilhar o que eu passei, né? Nós tivemos aquela primeira conversa, eu, você e o Carlos, que daí vieram todos os detalhes, né? Eu chorei muito. Então, hoje já vieram assim já veio mais uma compreensão assim do processo mesmo, porque cada vez fica mais claro, né? Então, eu que agradeço a oportunidade
de compartilhar tudo isso, porque é cura para mim também, né? Com certeza, para todos nós. Então, obrigada, Eloá, obrigada a todos vocês. Vamos seguir, então, com a vida, né? Com essa experiência tão bonita, vamos seguir com a vida. Então, gente, obrigada. Tchau. Boa terça para Obrigada. todos. Tchau, tchau. Tchau.